Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e case de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa tem o apoio do grupo Pumatronics, que desenvolve soluções que atuam diretamente na sua vida, tornando rodovias e cidades mais seguras e eficientes, com sistemas de pesagem em movimento, pedágio eletrônico sem cancelas, sensoriamento climático e iluminação pública inteligente. O grupo contribui para reduzir acidentes, otimizar a mobilidade e melhorar a gestão urbana. É tecnologia aplicada à infraestrutura, gerando mais segurança, eficiência e qualidade de vida para a população. E a Uno Viale Imóveis e Design, por deixar o nosso cenário cada vez mais sofisticado, acolhedor e preparado para receber grandes conversas e entrevistas. E eu sou Gilles Balbinotti e já peço para você nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar o nosso canal no YouTube, no Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. Por isso, as palavras que definem o episódio de hoje são inovação, transformação digital e inteligência artificial. Hoje estamos recebendo aqui, com muita alegria, o meu amigo de longa data, Rafael Tarso Schroeder, consultor, professor, palestrante e empreendedor. Com mais de 20 anos de experiência em inovação, tecnologia e estratégia, atualmente o Rafael atua como professor da FGV, PUC Paraná e Unisenai, além de desenvolver projetos de inovação e transformação digital na Defensoria Pública do Estado do Paraná. Ele também coordena a área técnica de inovação do Prêmio ABRAD, da Fundação Nacional da Qualidade, e colabora com o Sebrae Paraná no fortalecimento da competitividade de pequenas e médias empresas de tecnologia. Ao longo da sua trajetória, tem conectado o setor público, a academia e o mercado, transformando ideias em soluções e mostrando como que a tecnologia e a inovação podem gerar impacto real nas organizações e na sociedade. Seja muito bem-vindo, Rafael de Tarso Schroeder. É uma alegria ter você aqui no cenário do Quebrando a Lâmpada. Você que é um líder da inovação, não só no Paraná. Isso eu falo com mais tranquilidade que eu tenho e com toda a segurança. É um líder nacional e internacional em face de tudo que você já fez de entrega para a sociedade brasileira e em especial ao Paraná. Obrigado pela tua presença aqui. Certamente vai ser uma entrevista fantástica para ouvir a sua jornada e você certamente vai inspirar muitos jovens, eu brinco aqui, jovens de 8 a 80, para inovarem e resolverem problemas. Seja bem-vindo ao Quebrando a Lâmpada. Ô, Gilles, obrigado. Primeiro, né, eu falei, cara, eu nem sabia que tinha tanta coisa envolvida, né? A gente às vezes não para pensar, né, no dia a dia. Você também, eu já te conheço assim, há alguns anos só, né? Não dá pra gente falar muito, senão o povo vai saber a nossa idade. Mas basicamente eu acho que eu tive a sorte, eu digo assim, a sorte, né, de passar por algumas instituições, alguns lugares em que a gente tem a oportunidade, né, de contribuir um pouquinho. E muitas vezes pela forma de pensar, né, como você falou, quebrando a lâmpada, tentando discutir algumas coisas, um olhar diferente. Então eu acho que eu sou mais um privilegiado e obrigado, imagina, a gente está aqui aprendendo ainda nessa jornada, porque inovação não é um tema novo, né? Mas a forma de fazer, como envolver as pessoas que estão no centro desse processo de mudança, de inovação, em qualquer lugar, depende muito da gente às vezes fazer conexões. Eu acho que o que eu gosto mesmo de fazer é isso, né? Conectar pessoas e eu acho que você faz isso muito bem também. Inclusive, não é à toa que você traz tantas pessoas aqui que fazem a transformação no país, né? Então, obrigado pelo teu trabalho e por estar conectando, dar esse espaço pra gente que às vezes não aparece muito nos palcos, né? Mas que está no dia a dia ali da operação, da inovação nas indústrias e nas empresas. Obrigado mesmo. E são pessoas como você que fazem a inovação acontecer de verdade. Realmente o Quebrando a Lâmpada está à disposição de quem faz o trabalho, de quem quebra a lâmpada e transforma ideias em ações concretas. Você é um desses exemplos. Então será sempre muito bem-vindo aqui nesse espaço que a gente diz que aqui é um showroom de mentes brilhantes e um showroom de soluções inovadoras, empreendedoras e que efetivamente melhoram a vida das pessoas. Que no fundo é isso, nós temos que melhorar a vida das pessoas, de quem está na indústria, no comércio, na gestão pública, quem paga imposto no Brasil. Então, por isso que a inovação, o desenvolvimento tecnológico, o empreendedorismo são não mais que palavras, são conceitos, são perspectivas, são ideias que a gente trabalha muito fortemente no programa. Não, perfeito. Rafael, a gente sempre começa aqui no programa entendendo um pouquinho os pontos de virada e a gente dá um passinho atrás para ver como é que foi a infância do nosso entrevistado, como é que foi lá a infância do Rafael, no seu ambiente familiar, no ambiente escolar,
já tinha essa inquietude, já inovava, já resolvia problemas, já construía o próprio carrinho de rolamento, a pipa, a pandorga, etc. Fala um pouquinho dessa. Eu acho que é interessante você me perguntar, porque eu, na verdade, eu nunca fui um espírito muito empreendedor. O que eu era? Eu fui muito aparecido, eu falo brincando, eu gostava de aparecer. Aquele cara que fazia piada, contava piada pra todo mundo, né? Às vezes até exagerava, perdia um pouco a mão, assim, né? Nas piadas, mas eu fazia muita amizade fácil, assim, eu tinha uma facilidade. E eu gostava de estar em público, falando em público. Então, quando tinha qualquer coisa relacionada no colégio, né, e eu tive depois a oportunidade de estudar no colégio militar, né, então você imagina, estudando no colégio militar, que tinha disciplina, todo aquele processo aqui, quando reabriu o colégio militar de Curitiba, né, foi bem interessante que desde ali daquela época eu gostava de participar já de tudo que envolvia qualquer protagonismo, assim. Então mais ou menos assim, chefe de turma, né, tá lá, organizar a viagem da turma para não sei aonde. Isso foi praticamente a minha vida, assim. Eu sempre estive envolvido e gostava de estar ali entre as pessoas que lideravam, ao mesmo tempo tinha que assumir algum tipo de risco, mas muito mais nesse sentido de estar com as pessoas e envolver. Eu queria estar mais ou menos no processo ali de construção e conexão. E para mim, acho que como infância, assim, o que eu lembro bem, assim, que eu gostava muito de arte, de relacionar essa parte de arte. Tanto é que eu fui fazer comunicação e design na minha formação base. Muita gente acha que eu sou engenheiro, inclusive, quando eu converso, né? Foi até engraçado, não esqueço uma palestra que eu fiz numa grande indústria aqui uma vez, e daí eu comecei a falar da experiência do cliente, experiência do usuário, inovação. Aí eles falaram assim, você não é engenheiro não, né? Daí eu falei, não sou, graças a Deus. Só tinha engenheiro na sala. Eu falei assim, meu trabalho é justamente mostrar para vocês que além da engenharia, né, uma profissão que eu admiro, tem um papel fundamental em qualquer negócio ou qualquer empresa, mas a gente precisa ter outros olhares, que acho que é muito da diversidade e da inovação, né? Mas enfim, nessa história toda, como criança, e aí é uma coisa interessante, todos os trabalhos que eu fazia uma capa. Então quando eu fui ter computador lá por 15, 16 anos, já era um privilégio, né? Sim. Isso lá em 97, 98 ali, eu já tive a oportunidade, eu fazia as capas de trabalho naqueles Word Art, sabe? Era tosco, assim, era um negócio simples, mas eu tinha essa necessidade de criar algo estético, uma construção, e para mim a criatividade veio nisso. Tanto é que eu escolhi televisão, né? Eu fui para fazer comunicação por causa da televisão. Né? Até interessante estar aqui, mas assim, eu já participei de produção de comercial, né? Tive essa oportunidade também, mas eu fui entendendo que o meu papel era muito alinhar a mensagem, ou seja, traduzir algumas questões, e por isso que eu fui dar aula também, né, entender um pouco esse contexto, e ao mesmo tempo eu gostava muito dessa parte do visual, da estética, fui estudar design, fui estudar como é que você compõe, né, construção de marca, essas coisas. Então desde pequeno eu gostava muito dessa parte da criação, e tinha uma conexão com a música, né, muito forte. Eu fiz quase 10 anos de piano, e a música é presente. Para vir para cá, eu escutei uma música que eu falo assim, não, tem que chegar com uma energia diferente lá, e eu tenho isso, assim, às vezes eu vou para um ambiente ou para dar aula, eu coloco uma música para poder me inspirar naquele momento e eu ter aquela energia para chegar com um pensamento positivo ou com energia lá em cima para fazer o que precisa fazer. Que bacana isso, esse ritual, né, para te preparar. Eu tinha alguns rituais também quando eu ia dar aula, dei aula por muito tempo. Agora, nesse momento, né, tá meio de lado porque o tempo tá escasso, mas é uma atividade que eu considero muito, muito importante. Todos que fazem um bom trabalho durante o dia, né, modo de dizer, certamente podem ensinar alguma coisa à noite, né? Podem ir numa universidade, dar uma palestra, participar de um workshop, mediar um painel. É algo que você faz, né? Eu faço também, e é muito importante isso, né? Que as pessoas façam isso. Devolvam um pouco isso da inovação, ou muito, devolver para a sociedade, né, Rafael? Fala um pouquinho disso, e você que é pai também, né? Sim. As crianças nascem cientistas, nascem criativas, né? Mas quando tu falou que tu era um artista, certamente eu também falava, Rafael, tá fazendo arte aí, né? Com certeza, sim, né? Mas fala um pouquinho disso. Não, interessante. Eu acho que assim, eu acho que é muito importante, você comentou, né? Primeiro começando com esse aspecto da aula, etc. Mas eu pensava de duas formas. Uma, eu sempre quis ter um plano B e um plano C. Eu nunca acreditei, assim, que eu tinha que ter uma carreira única no modelo. E se você pegar meu histórico aqui, você não vai encontrar muito um eixo, assim. Você vai ver que eu passo ali pela comunicação. Aí eu fui para o terceiro setor, né, e tem uma parte da minha vida que foi muito importante. Eu trabalhei na Aliança Empreendedora, que é uma ONG, por 3 anos, e eu tinha muito essa conexão com o social, né, tanto a gente fala muito, todo mundo fala em propósito, mas eu acho que é muito difícil, às vezes, você materializar na tua profissão o propósito, né. Hoje eu estou na Defensoria Pública, com os projetos lá, muito mais pelo propósito da Defensoria, que eu acho que tem esse apelo. Então, para mim, eu acho que passa por isso. Primeiro, nessa questão do propósito. Segundo, que dar aula, para mim, me obriga a estudar. Me obriga a tentar entender como as coisas estão acontecendo, entender cenário. E eu gosto muito de criar modelos, isso foi, eu acho que com o tempo você vai aprendendo, né? Que é muito menos sobre você falar o que você sabe
e muito mais sobre você conduzir a turma para que eles possam trazer as suas dúvidas, os seus anseios, entender as realidades e a gente conseguir talvez construir um ambiente seguro para a gente poder questionar a realidade. Porque o grande desafio, assim, no dia a dia a gente é cobrado por resultado. No fim, né, você tenta se preparar com as tecnologias que mudam todo dia, né? A gente está aqui sentado, em 5 minutos vão lançar uma outra inteligência artificial ou uma nova tecnologia. Muito rápido, né? É muito rápido. E a gente não consegue se preparar, muitas vezes, para... E nem tem momentos, né, no dia a dia para parar e falar assim, tá, mas o que eu estou fazendo faz sentido? O que disso eu preciso priorizar? Então, eu acho que o caminho da educação, hoje, isso tem sido muito interessante para mim. Eu acho que vem com o tempo, né? Hoje, desde 2011, eu dou aula, mais ou menos. O grande ponto para mim, em relação à educação, a mediar, é tentar fazer as perguntas certas para provocar as pessoas que estão ali e a gente criar um ambiente seguro para a gente discutir qualquer tema, né? E que todo mundo possa se sentir confortável, inclusive para dizer, não sei. Inclusive para dizer, olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo, você consegue traduzir um pouquinho? E eu acho que quando eu consigo conectar 2, 3 pessoas, né, com uma nova ideia e dar essa coragem, dar essa vontade de fazer ou de experimentar uma tecnologia nova, ou entender inovação, ou mudar a sua organização, para mim eu estou cumprindo o meu papel. Então é muito mais por mim, assim, é meio egoísta falar isso, mas no sentido de aprender, de estar ali, mas que eu acho que aí o benefício, ele acaba sendo um reflexo dessa minha vontade de estar aí provocando as pessoas para pensar diferente. Que bacana. A gente está finalizando o primeiro bloco, a conversa boa, o tempo vai bem rápido, a impressão é que dá que vai rápido. E a gente no segundo bloco, já te deixando aqui um pedido, né? Já trazer alguns cases, né? Tu falou da Defensoria Pública, cases, aí a ordem você escolhe, claro. Cases práticos, onde você implementou a inovação na prática, que fez acontecer, que gerou algo concreto e que melhorou a vida, seja através de um produto, de um processo. Você tem vários exemplos, né, com as micro e pequenas empresas, então, por favor. E finalizando também, dentro do que tu disse, isso é muito legal, eu dizia isso para os meus alunos, não sou eu que ensino, vocês que aprendem, eu estou aqui para animar um processo de ensino-aprendizagem. Então é bem isso mesmo, né, é legal o que tu trouxe também, tá bom? Perfeito. Não saia daí, porque a nossa conversa está só começando e tem muito mais no segundo bloco. O Quebrando a Lâmpada volta já. Você acha que escolher móveis planejados é simplesmente definir cor e acabamento? Na Unuvialio, nós acreditamos que um projeto começa muito antes disso. Ele vai no entendimento de cada pessoa, a vivência daquele ambiente. O nosso trabalho é fazer uma curadoria completa. Nós analisamos seu estilo de vida, sua rotina, suas necessidades e cada detalhe do espaço para criar um projeto planejado, que seja bonito, funcional e atemporal. Aqui você não recebe apenas um orçamento, você recebe orientação, experiência e acompanhamento em todas as etapas, desde a escolha dos materiais, acabamentos e ferragens, até os detalhes que fazem toda a diferença no resultado final. É essa curadoria que transforma um móvel planejado em um ambiente pensado exclusivamente para você. Venha conhecer a Unuvialio e entenda como um atendimento consultivo poderá fazer a diferença no seu projeto para um bom ambiente. Sejam bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada. No episódio de hoje, nossa conversa é com esse mente brilhante, uma pessoa que transformou ideias em ações e projetos concretos, Rafael de Tarso Schroeder, consultor em inovação e transformação digital, professor da FGV, PUC Paraná e Unisenai, que atua no desenvolvimento de projetos de inovação, inteligência artificial e competitividade para empresas e instituições públicas. Rafael, então traz já alguns cases que tu possa nos contar, e certamente quando se traz uma jornada real que aconteceu, começo, meio e fim, que chegou num resultado concreto, é o melhor caminho para inspirar as pessoas e inspirar a nossa audiência aqui do Quebrando a Lâmpada. Perfeito. Eu acho assim, né, eu falar que eu fiz é praticamente impossível, mas eu sou uma pessoa que eu tenho, que eu falei mais uma vez, a sorte de estar envolvido em alguns projetos e alguns momentos. E alguns momentos que são marcantes para mim em relação às ações com as empresas. Eu acho que a minha escola, eu não tenho como falar, foi o Senai, né? Eu tive muitos anos, quase 8 anos no Senai. O Senai foi a minha escola de inovação. Então, desde criar o primeiro programa de inovação da Volvo do Brasil, lá em 2011, então ajudar a construir o programa, definir os objetivos, ajudar a selecionar as primeiras ideias desse programa, né, da Volvo, e lá no final ajudar a selecionar as melhores ideias. Então eu tive um papel junto com outros colegas do Senai também, e com a própria equipe da Volvo,
e construir um programa de inovação. Fantástico. E isso foi interessante que, assim, a gente teve resultados interessantes em termos de oportunidades, em termos de fazer com que as pessoas pudessem demonstrar suas ideias, o tal do intraempreendedorismo, né? Que é o empreendedorismo dentro das empresas. E esse foi um caminho que me levou também, no caso da Renault, até onde a gente se conheceu. E a Renault, fiquei 3 anos pilotando o programa de inovação da TI. Então, lá para mim foi uma escola muito grande, porque lá eu pude ter a linguagem da tecnologia, ao mesmo tempo conhecer uma indústria, né, uma multinacional, e aí mobilizar, falar em cultura de inovação. Meu trabalho, meu papel era justamente entender a realidade, fazer como é que eu poderia movimentar aquele grupo para gerarem novas ideias, e foi muito importante para mim, porque lá a gente começou foram os primeiros testes de impressão 3D na Renault. Então a gente tinha um laboratório chamado Da Vinci lá, que a gente montou na época, né, com a equipe de inovação, e eu era o piloto desse programa que tinha pessoas de diversas áreas da TI, e no fim o nosso foco era o quê? Gerar redução de custo, gerar melhor benefício para a empresa, gerar uma cultura de inspiração e inovação, e a gente entendeu que ali foi para mim, pelo menos, foi um dos grandes cases que eu tive a oportunidade de estar envolvido. Conheci muita gente boa, que eu falo, a gente, às vezes o que a gente faz, né, nesse trabalho nosso, é talvez tirar ou criar as oportunidades para aquelas pessoas que estão ali com a inovação, querendo inovar, mas não encontram os caminhos. Então é ajudar a criar os processos, a definir os objetivos, a conectar com a liderança. Se aquilo que eu estou pensando vai trazer resultado para onde a empresa quer ir, então um pouco o meu papel é esse, sabe? E a mesma coisa depois aconteceu quando eu fui para o CITES, que é o Instituto de Pesquisa. Sim. Lá eu tive a oportunidade, que foi um dos grandes cases, junto com uma equipe, captar o dinheiro para o programa que até hoje atua na Amazônia, que é o programa de aceleração da indústria 4.0 na Amazônia, né? Então tem foram mais de, na época, 700 milhões de reais captados. E eu ajudei a escrever o programa, o projeto, com o professor Hélio também. Você já conhece o professor Hélio? Professor Hélio Carvalho. Hélio Carvalho é uma referência, né? Ele é um mentor também, uma pessoa que eu tive a oportunidade de muitas vezes conversar com ele. Já esteve aqui contigo, né? Sim, já passou aqui quebrando a lâmpada. Trabalhamos juntos já na época da Unisociesc, né? Então, né? Ele também lançou um livro esses dias sobre gestão da inovação, né? Então, assim, eu tive a sorte de contar essas pessoas. Então, o professor Hélio foi um dos parceiros que me ajudou bastante a fazer esse trabalho de captação e construção de um ecossistema via lei de informática, ou seja, né, lá na Amazônia, que diversas empresas estão usando para justamente esse recurso, que é um recurso público, né, aplicado para a indústria 4.0, para adoção de automação, para a transformação da Amazônia. E você conhecer outros estados, né, você falou Brasil, assim, eu falo assim, lá até a Amazônia eu cheguei, né, não sei, internacional a gente tem poucas experiências, mas tem algumas interessantes, só que eu acho que o ponto importante de cases, assim, é muito mais esse meu trabalho de articulação, conexão, para fazer com que as pessoas que estão ali possam inovar, sabe? Então, acho que esse é o meu trabalho. Meu trabalho é tentar... o que eu falo assim, toda empresa tem muita gente com vontade, energia, com boas ideias, mas que às vezes não tem os caminhos na estrutura para fazer isso acontecer e tirar do papel, sabe? Enfim, ele ajuda através das mentorias, o Rafael, através das mentorias da liderança dele, através do fortalecimento, para não falar até da criação dessa cultura da inovação, a transformar as ideias em ações concretas, a quebrar a lâmpada. É importante isso, porque as pessoas às vezes têm uma ideia, mas ela não consegue, aquela lâmpada não quebra. Então precisa esses métodos científicos, e aí você entra com a tua expertise nesse sentido. Isso é muito, muito importante. Esse programa é ouvido em muitos países, ele vai para mais de 180 países, através da TV digital. Aliás, um abraço aqui, merci beaucoup, né? Salam aleikum, Anas El Fassi, diretamente do Marrocos, não perde um programa. Legal. Ele falou que está aprendendo o português, traduzindo em árabe. Então, Salim... um abraço para ti e continua acompanhando o nosso programa. Tem os amigos na Colômbia, então essa cultura de inovação, essa entrevista aqui, logo vão te requisitar, Rafael, para extrapolar aí as barreiras, porque o Brasil tem muita gente boa e muito projeto bom que precisa ser mostrado fora do país. Perfeito. Cultura de inovação. Agora a gente pede as aspas, geralmente, aqui no nosso programa. Cultura de inovação, as aspas, primeiramente, e isso é quebrar lâmpada, né? Para as famílias. Porque a inovação tem que começar dentro de casa. O pai e a mãe com o filho, você que é pai, né? Enfim, dá algumas dicas bem práticas, né? Para empoderar essa guriada que já nasce cientista, nasce inovadora, né? Perfeito, você tinha comentado, né? Eu acho assim, eu me descobri pai depois, a gente leva um tempo para entender, né? O que é ser pai, e ainda falo que eu ainda estou em construção do que é ser o pai. Meu filho tem 5 anos, né? O Rael, até depois, espero que ele possa assistir. Legal, qual é o nome dele? Rael. Parabéns pelo papai, hein, Rael? E assim, eu acho que a gente tem um papel, né, no começo, principalmente, eu nunca mais esqueço, eu tive a oportunidade de participar de um programa de jovens, já conecto tudo isso, né, de jovens lideranças, muitos anos atrás já, e a gente fez toda uma imersão em São Paulo. E a gente conversou com um cientista da USP lá,
que era um professor, ele falou assim, olha, você tem o hardware e tem o software, né? Vamos conectar com a tecnologia. Quando você é criança, as tuas sinapses, todas as conexões que você faz, os estímulos que você tem em relação à criatividade, à música, à cultura, as diferentes, você expõe seu filho a diferentes, né, ideias. Então, você fazer teu filho levar em feira para conhecer coisas diferentes, seja do agro, seja relacionado à indústria, seja, né, a gente que trabalha com inovação, às vezes levar ele para uma sala de aula, ou enfim. Quando você faz esse trabalho, o teu hardware ali é bem estruturado, né? E depois você vai trabalhar o teu software, né? Que são as ideias que você alimenta, que você lê, o que você consome. Enquanto a gente é pai, eu acho que a gente tem um desafio que é muitas vezes, e eu acho que é um desafio, né? Muitas vezes é desenvolver, a gente estava falando um pouco disso sobre autonomia e ao mesmo tempo autoconfiança hoje no mundo que a gente vive de hiperexposição do digital, para você dizer não, para você fazer escolhas, né, para você entender o que é princípio. E isso leva tempo para a gente construir, né? E para mim, eu acho que quando a gente olha para a inovação, para a criatividade, eu lembro assim que eu fui muito estimulado com a música, né? Então por isso que eu fui para a música, fui fazer piano, com o esporte, que eu acho que te traz outras perspectivas. E para mim, eu acho que assim, com meu filho, a minha, né, hoje ainda tentando entender qual que é o melhor caminho, a gente discute qual escola colocar, qual filosofia que eu quero colocar meu filho. Aí depois a gente começa a tentar entender qual que é o nosso papel no tempo que a gente tem com ele, que às vezes é curto, né, nos finais de semana, em casa, para criar esse estímulo. Então a gente tenta ler o máximo possível para ele ou com ele, né? Ele está sendo alfabetizado, então está numa fase bem interessante. Mas eu acho que qualquer pai hoje, o principal é exponha seu filho a diferentes experiências e perspectivas, e porque ao longo da carreira, da vida dele, ele vai ter que fazer escolhas, né? E também, eu acho que muito desenvolver a autonomia. Eu acho que esse é um ponto, não é simples, né? Até comentei contigo, né, que eu escrevi lá um artigo sobre isso, né? A gente tem hoje uma geração que tem um desafio muito grande, porque todo mundo está falando aí de que a IA vai substituir a gente em diversos tipos de trabalho, e efetivamente, para que eu estou preparando? Para ele ser uma pessoa crítica, talvez consciente do mundo, e talvez entender qual que é o papel do humano dentro de um processo em que muitas coisas talvez estejam automatizadas. Então eu tenho que desenvolver nele essa capacidade de perguntar, de questionar, que eu falei que é o papel um pouco do professor, assim, sabe? Não dizer para ele que o mundo é assim porque eu enxergo assim, mas trazer perspectivas para que ele possa tomar suas decisões e escolhas no futuro. Eu acho que é um pouco desse caminho que eu enxergo. Muito bom. Essa autonomia no sentido, inclusive, dele criar as próprias perguntas, porque senão a gente dá as respostas prontas. É uma cultura que eu vejo que tem que quebrar. Uhum. Eu tive, né, na Ásia, nos países nórdicos, eu vejo, quando eu vi um pai lá no Japão, deixando uma criança que não tinha mais que 6 anos, pegando um trem, um metrô, e ele indo para outro metrô, imagina a minha cabeça, eu fiquei abismado, né? Então cria autonomia, talvez não precisamos ir já de pronto, né? Já nesse estágio. Tem um contexto, né? Tem um contexto, mas vamos trabalhar esse contexto. É uma questão assim que eu queria ouvir a sua opinião, sabe? A gente fala hoje, né? Eu gosto muito da metodologia, né? Dos design sprints, design thinking, né? Prototipagem, não, algo novo. Não é novo. Tenho certeza que você fazia. Eu lá reunia, a gente saía pegar a paina, o papel de pão lá, que é para fazer a pipa. Então, a gente prototipava. As crianças hoje têm que voltar a prototipar. Os meus filhos sentavam com eles fazendo pipa, pandorga, carrinho de rolamento, para eles continuar estimulando a criatividade. E é muito diferente, né, Rafael, de ir no mercado e comprar hoje e compra tudo pronto, né? Então esse estímulo, essa prototipagem de criança é importante. Se for com o pai e com a mãe, melhor ainda, né? Perfeito. Sabe que eu tenho uma piadinha, né, que eu falo que eu sou piá de prédio, criado pela avó e rua sem saída, né? Brincando, mas assim, como filho único, criado em Curitiba, então a gente aqui, para quem não é de fora, piá de prédio em Curitiba é aquele piá criado em apartamento, né? Que não sabe muito o que fazer em relação à vida. Mas sempre foi uma brincadeira. Mas na prática, assim, eu acho que a gente tem que estimular os dois, né? Tem o lado do digital e não tem como fugir disso, quer dizer, praticamente o serviço que a gente vai ter, etc, volta, né? Não tem. Hoje é toda uma mudança, né? Inclusive no mundo, no posicionamento de tempo de tela, exposição, né? Eu digo que fui criado pela televisão, então assim, de verdade, fui criado, eu gostava muito de televisão, e por isso que eu fui trabalhar e fazer um curso nessa área. E eu entendo que hoje eu já tenho um outro entendimento sobre até a formação cerebral, né? Essa neuroplasticidade do cérebro, essa capacidade de a gente aprender, se desenvolver. Então, eu entendo que hoje, assim, você tem que buscar, você falou a palavra certa, o equilíbrio entre aquilo que é manual, aquilo que é humano, aquilo que é o handmade, né? Fazer, você botar a mão na massa. E as crianças têm, eu acho que assim, tem escolas e filosofias que buscam isso mais. A criança também faz, ela aprende, né, a escrever, etc. Ao mesmo tempo, a gente vai ter que desenvolver essa capacidade, que eu acho que é um pensamento diferente, que não é só o que a nossa geração aprendeu muito no copiar-colar, né?
a gente copiava a Barça, copiava outras coisas, o trabalho era muito isso, pesquisar e depois sintetizar, e muitas vezes era uma cópia no começo, né? E hoje as crianças, elas conseguem, por exemplo, eu gosto da brincadeira dos jogos do videogame. Há um tempo atrás, nosso objetivo era o quê? Era passar de fases e alcançar o chefão, né? E no final ganhar o jogo. Hoje tem jogos que você cria o seu mundo, então as crianças têm essa possibilidade, é uma outra forma de pensar. Se eu posso imaginar o mundo que eu quero, né? No mundo virtual, é diferente a relação. Então essa construção dessa inteligência é bem interessante. Tem alguns estímulos importantes também, até no tipo do jogo que você escolhe para o teu filho jogar, né? E você tá junto, construir com ele, mostrar caminhos, fazer questões. Eu acho que boa parte da educação passa por esse processo também. Fantástico, né? Não é a tecnologia que cria o futuro, né? São as pessoas. Exato. Então é isso que é legal, né? Esse estímulo, né? Já desde a infância, desde criança, é essencial. Acabando mais um bloco aqui, o terceiro bloco, a gente quer ouvir mais. Eu tenho mais uma provocação para você sobre criar a cultura da inovação nas organizações. Perfeito. Tá? Aí pode dividir em micro, pequenas empresas que tem uma situação, indústria, aí tu pode, na gestão pública, já que você tem essa experiência também. Perfeito. Já a gente volta com mais insights e experiências e histórias inspiradoras que podem acender e irão acender muitas luzes aí na sua cabeça. Fica por aí, o Quebrando a Lâmpada volta já. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos conversando com o Rafael de Tarso Schroeder, meu amigo ariano que nem eu, nasceu no dia 19 de abril, dia do índio. Legal isso, né? A gente conversando, né, nos bastidores, né? Ariano, eu, você, Roberto Carlos. Exatamente. Enfim, que bacana, que legal isso. E conversava também, a gente pode pourrait parler en français, donc, hein? O que pensa? Não, eu não falo francês. Ele tem descendência francesa, a gente estava conversando aqui, mas é interessante isso, né? A formação, né, do Brasil é muito interessante. Eu vejo que é o país que isso tem a ver também, né, com a forma que a gente pensa, a forma que a gente desenvolve, né, o trabalho, da gente que a gente tem a ver, porque o Sul, principalmente, mas de uma certa forma o Brasil todo, tem uma cultura muito forte europeia aqui, francesa, italiana, alemã, holandesa, japonesa. Que bacana. E você tem, né? A família toda tem essa... É uma mistura, né? Eu tava comentando contigo que desde francês, né? Apesar de, desculpa meu francês, que eu parei no Je suis riche. Foi o que eu aprendi no Duolingo. Mas, assim, fiz alemão também e, enfim, acabei não desenvolvendo muito, mas a gente é uma mistura, né? E eu tava comentando a questão desse DNA brasileiro, que até a formação do povo brasileiro, que é um livro muito legal, né? Darcy Ribeiro fala muito disso, como é que a gente foi construído. E a gente consegue entender muita coisa da forma como a gente enxerga a política, da forma como a gente encara a dificuldade de planejamento, Sim, muitas vezes que o brasileiro tem, de lidar com as mudanças constantes da economia, e ele ter que lidar com esse negócio. A gente meio que tem que, né, a questão da inovação não é inovação por oportunidade, muitas vezes ela é uma inovação por necessidade, né? O Sim. povo brasileiro é nesse sentido. E é interessante isso, porque eu participei de uma pesquisa, da pesquisa GEM, né, que é uma pesquisa muito famosa em empreendedorismo, e eu participei de uma etapa de entrevistas que eles fizeram comigo numa época, já faz alguns anos, justamente sobre essa questão, assim, qual que é a característica do empreendedor brasileiro, né? E você olha que a gente tem momentos, conforme a economia tá, que empreender por necessidade ela é maior e às vezes por oportunidade ela é maior. A gente tem esses ciclos, né? Então o brasileiro, assim, você perguntar para a maioria das pessoas tem mais de uma fonte de renda, no sentido assim, não é só aquele trabalho, aquelas que podem, tem aquele dinheirinho, faça um bico aqui, né? Faça um aplicativo aqui para ganhar um dinheiro a mais. O brasileiro tem essa característica de, olha, eu não sei, eu tenho um sonho, versatilidade, tenho um objetivo, eu vou construir isso, né? E assim, vai fazendo. E o brasileiro é muito de adotar, né? A gente é um dos principais povos que adota a inovação, a tecnologia, justamente por essa nossa forma de ser e ter que, o que eu tenho de recursos aqui, né, disponíveis para eu poder resolver o meu problema. Então é um pouco bem bacana. Eu ia comentar depois, mas como tu trouxe agora, Rafael, as características empreendedoras, né? Aproveitando que você comentou esse ponto. Já para você, quais são as principais? Tem lá o estudo das Nações Unidas, tal, que eu acho fantástico, né? Uhum. Que daí, mas assim, tem o estudo das Nações Unidas, depois no Brasil aí foi criado o Empretec, né? Eu fiz o Empretec, acho fantástico. Também fiz. Recomendo ele. Pessoas fantásticas, tiveram lá o Celso, toda aquela turma lá que
Mas pro Rafael, assim, quais são as essenciais? Eu até, das top 3, até sei qual que você vai falar uma delas, né? Você já falou aqui hoje. Mas, assim, é importante, né? Para quem está empreendendo, quem pensa em empreender, fala um pouquinho dessas atitudes / características empreendedoras. Perfeito. Eu acho que, assim, primeiro essa capacidade, eu acho que de enxergar, né, oportunidade onde tem dor, né? Eu acho que identificar dentro do contexto que você está, né, quais são as dores que podem, e a gente está vivendo no mundo hoje é mais fácil você ter ferramentas para você experimentar e etc. Eu acho que vale muito a pena, primeiro, assim, uma característica importante eu sou capaz de entender cenários e comportamentos. A gente fala muito de comportamento, né? Eu acho que é uma ponta importante. A gente acabou de fazer um estudo sobre tendências com o Sebrae, lá acabei apoiando também na área de tecnologia. Foi lançado ontem até, também recente, e a gente discute muito essa questão do comportamento, né? Do comportamento de consumo. Para onde a gente está indo? Como que as pessoas estão se comportando? Acho que ter essa leitura é interessante. Legal. Segundo ponto, eu acho que a comunicação é essencial. Comunicação aqui, para você vender a sua ideia, para você testar a sua ideia, para você movimentar time. Porque, assim, eu tenho um sonho, mas esse meu sonho, eu consigo movimentar as pessoas, né, Tá chegando lá na ponta, chegando no potencial cliente. Perfeito. Quando você idealizou esse programa, quantas pessoas você tem que envolver, equipe, né, patrocinadores, etc. Então, assim, eu consigo ter capacidade de comunicação para movimentar as pessoas para aquele objetivo, e para mim é uma característica que eu acho que ela é essencial. E eu acho que um terceiro ponto, assim, aí é uma questão de visão mesmo. Eu acho que você tem que ter um pouco de propósito conectado com onde você está. No seguinte sentido, me move muito os empresários, empreendedores e pessoas, e por isso que eu atuo com o Sebrae, né, ou mesmo na questão do setor público, que eu acho que faz diferença, aqueles que entendem o contexto onde estão e vê que a gente tem que ter uma parcela de contribuição, e você mesmo falou disso, com o teu país, ou com a tua cidade, com o teu bairro. E a gente não precisa ir longe. Às vezes, assim, né, tua comunidade onde você está, o fato de você gastar teu dinheiro na panificadora da tua casa, da tua região, você está contribuindo com a tua região. Acho que ter esse olhar, né, de propósito conectado com o ambiente faz muita diferença. A inovação, você sabe disso, né? A inovação, ela depende muito dessa construção desse ambiente que a gente está. As universidades, né, as pessoas que estão envolvidas, ter o empresário, o empreendedor ou a empreendedora aqui, né? E eu acho que essa articulação é fundamental. Trazer todos para o jogo, né? Todas as hélices, não importa a quantidade de hélices, mas todos para o jogo, cada um com o seu olhar. Isso eu acho fantástico. O que o Rafael traz aqui, antes que eu não posso esquecer disso, Lucas e Adri, vocês que querem empreender, olha, é importante, plano de negócios, leia lá O Segredo de Luiza, né, assista as palestras e leia os livros do Rafael, lá do Alan Costa. Tem que fazer o desenho, quem é o teu fornecedor, quem é o teu cliente, estude o ambiente, aonde que vai implementar teu empreendimento, isso é super, super importante. Então esse é um alerta importante que tu traz, Rafael, que é essencial, realmente, né, empreender no Brasil é muito difícil, mas tem que ter o planejamento. Esse planejamento é fundamental. Perfeito. E assim, hoje com a inteligência artificial, né, com as generativas, por exemplo, você tem uma série de modelos que você pode ir conversando com ela ali, discutindo o teu plano de negócio e trazendo informações. Se você souber trouxer os bons inputs, as boas referências para dentro como conteúdo, né, dados de mercado, entre outras coisas, você consegue fazer isso. Esses dias eu desenhei, eu estou fazendo um mestrado na FGV lá do Rio, né? E a gente tem discutido muito posicionamento de marca, assim, análise de negócio, né? Onde que eu implemento um negócio, por exemplo, quero fazer uma expansão de uma academia Rio de Janeiro e São Paulo. E com dados reais, olhar para esses dados e começar a construir isso. E a IA te ajuda muito hoje a ter análises, a você construir algumas coisas que antigamente era muito difícil, estava muito restritiva para quem tinha acesso a determinados profissionais. Então hoje tem um caminho para ficar muito mais fácil você, inclusive, né? Não digo que você pode usar a única referência, mas se você trouxer bons conteúdos e boas referências, a IA te ajuda a construir, inclusive, o teu pensamento e o teu modelo crítico em relação à expansão de qualquer negócio ou à criação de um negócio novo, né? Legal, bacana. Rafael, cultura da inovação nas organizações que estão lá patinando. Eu tenho ouvido assim, lá a gente estimula a cultura da inovação, o Hélio tem dito muito isso. Aí tu vai ver lá, qual que é o aporte que a empresa está dando, né, para as pessoas inovarem. Não, elas inovam lá no dia a dia delas. E aí eu conversei esse dia com o Vinícius, o CEO da CSN da Araucária. Ele falou, sexta-tarde é para as pessoas inovarem. Quer dizer, você tem que fomentar a inovação. Você tem que dar o espaço para as pessoas inovarem. Você tem que ter um orçamento para inovação. Fala um pouquinho disso. Como criar a cultura de inovação nas organizações? A gente tem assim, né? Existe eu falo brincando que existe aquela empresa que pensa que a inovação é você ter uma caixinha de sugestão parada lá e as pessoas têm que... Ninguém olha, ninguém lê, ninguém dá retorno daquilo. E existem empresas que já têm uma capacidade um pouco melhor estruturada. Eu acredito muito na gestão da inovação, mesmo sendo um tema velho. Eu digo que a inovação é um tema velho hoje, né?
Porque, sei lá, desde 2009, 2008 que a gente estuda isso. Lá em 2010, 2011 a gente não tinha muito cargos de inovação, pessoas focadas em inovação. Você tinha muita dificuldade em encontrar profissionais que tivessem esse conhecimento. E até ontem, estava num evento aqui, encontrei, né, a gente fala dos dinossauros da inovação de Curitiba, sabe? Uhum. Aí às vezes eu tô nesse balaio aí, os caras me colocam junto nesse modelo porque a gente está, né, discutindo há muitos anos o tema. E a gente teve algumas mudanças em relação às organizações. Grandes empresas que têm estrutura, que têm equipe, muitas vezes conseguem definir orçamento, definir tempo para inovação, criar rotinas. Pequenas empresas já têm um desafio maior, porque normalmente você tem o eu empreendedor ou eu empreendedora, que ela tá ali, ela, né, paga boleto, ela cuida do relacionamento com o cliente, você tem ela concentrando boa parte disso, inclusive a inovação está muito no olhar do dono, muitas vezes. Então o papel nosso... Concentrada ali. Exatamente. O papel nosso, muitas vezes, e aí eu acho que o Sebrae e outras instituições que atuam com a micro e pequena empresa têm um papel interessante nisso, é fazer com que esse dono entenda, né? Primeiro, que se ele não desenvolver algumas capacidades de ter um olhar inovador e de estar nos meios, ambientes que te possam trazer essas oportunidades inovadoras, porque muitas vezes eu não vou ter tempo para fazer. Eu tenho que trazer um fornecedor, trazer um parceiro, conectar isso. E eu entendo que os negócios que até hoje eu vi que deram certo no sentido, né, de cultura de inovação, eles começam desde o dia 1, né? Desde o começo. É a cultura do empreendedor, da empreendedora fazer isso acontecer. Já em grandes empresas, eu acho que o grande desafio é você ter foco. Esse é o principal problema. Muitas vezes você deixa, assim, todo mundo quer inovar. Para quê? Daí o cara, eu vou mexer na lâmpada, vou mexer no teto, vou mexer no produto. E aí eu acho que priorizar quais são os temas que são importantes. E aí investir, no que eu falo, né, no cinto lá, né, do Batman, né? No cinto de metodologias, ferramentas, para que a equipe consiga inovar com um foco específico, com um norte, isso faz muita diferença. Então é dar autonomia, a gente fala de novo, né? Autonomia com direcionamento, que eu acho que é um grande desafio hoje. Até eu gosto de falar da IA porque todo mundo conecta com a inteligência artificial, mas é assim, acabou de sair um estudo inclusive da CIT, que é uma empresa brasileira, né, que é de tecnologia e tem presença global, falando justamente disso. A gente está mais eficiente usando a inteligência artificial para a construção de software, por exemplo, mas a gente tem os mesmos gargalos de tomar a decisão. Para mim, o grande ponto hoje de virada para ter, né, o benefício das tecnologias, será que eu estou tomando boas decisões? Eu tenho líderes preparados para decidir bem? E a inovação é a mesma coisa. Eu cansei de entrar em organização. Importante. Se o cara fala assim, eu quero inovar, eu falo, mas o que você quer inovar? Eu falo, não sei, aqui qualquer coisa. Eu falei, qualquer coisa não dá, vamos escolher 3. Né? É para melhorar o produto? Isso faz muita diferença. Então, acho que ter esse direcionamento, o líder preparado para conduzir a inovação, porque ele sozinho não vai chegar a lugar nenhum também, é fundamental, independente do tamanho da empresa. Né? Não, importantíssimo. E capacitar, né? Você tem que capacitar, né? Você tem que capacitar a equipe, tem a questão da organização, todos esses elementos que você trouxe. Indo para mais um final de bloco, hein? E é o penúltimo. Para a gente finalizar esse bloco, bem rapidamente, umas aspas. Então, para o empresário criar cultura da inovação, inovar na sua organização, vamos olhar para a pequena empresa que tem mais dificuldade. Deixa as aspas do Rafael. Não, perfeito. Eu acho que a pequena empresa, assim, né? Primeiro que tem que ter consciência que não vai dar conta de fazer tudo. E entender, assim, muito bem, né, o seu cliente. Eu acho que ter esse olhar de inovação, olhando primeiro para o cliente, né? Em relação ao que você pretende como experiência. Tem muita oportunidade em relação à experiência do teu produto. E tem uma coisa que eu acho que é fundamental hoje para falar inovação na micro e pequena empresa. A micro e pequena empresa, normalmente, ela vive o dia de startup quase todo dia, né? Porque ela tem, às vezes, mais flexibilidade para testar, porque ela não tem tantos processos engessados, não tem aquela estrutura burocrática que um grande navio tem. Então, eu consigo movimentá-la para direções. E eu acho que o empresário que tem essa crença de que ele não está fazendo um produto que é dele, não é que é o filho dele. Que essa é uma confusão que acontece muito com o empresário da minha pequena empresa. Mas eu criei esse produto lá atrás, e assim, aqui está a minha essência. Né? O teu apego tem que ser assim, quais são os movimentos que eu preciso fazer novos? Primeiro, para que se eu quiser crescer, eu vou ter que delegar, e eu preciso ter atrás de gente boa que normalmente pense diferente de você. Eu acho que isso é fundamental. E o segundo é quais são os caminhos que o meu mercado está indo, né, independente do segmento que eu estou atuando, e que eu posso experimentar, gastar uma parte do seu orçamento, do seu tempo, o pequeno, para fazer pequenos experimentos. Então essa cultura que você até falou, cultura da experimentação, isso é muito difícil para o pequeno empresário, porque muitas vezes ele está tão focado em fazer girar o seu modelo que ele acredita, que ele deixa pouco espaço para a experimentação do novo. E é um movimento, uma empresa, ela não, o propósito dela não é simplesmente, né, existir para o nosso produto.
mas existir para atender uma dor, uma necessidade, eu acho que essa é uma mentalidade. E vamos falar de experiência do cliente no último bloco, né? Beleza. E outro comportamento empreendedor, se me permite, rede de contatos, né? Ninguém deve falar sozinho, chamar, né? Perfeito. Todo esse time, né? Fica por aí para o nosso próximo e último bloco, Quebrando a Lâmpada, volta já. O Grupo Pumatronics transforma a tecnologia em segurança, fluidez e inteligência nas cidades e estradas do Brasil. Da nossa fábrica saem soluções que impulsionam cidades. Estamos nas estradas que conectam o país, nas cidades que crescem, nas redes que sustentam a inovação. Grupo Pumatronics, tecnologia que move o futuro. Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada. Agora vamos falar sobre futuro, mas antes disso, queria saber desse case, né, dessa experiência bacana, e eu fico feliz que alguns órgãos públicos, né, no Paraná, a gente conhece mais, mas também a gente sabe de outros estados, estão tendo lá já quase que um departamento, um setor, uma diretoria de inovação. E você hoje fazendo um belo trabalho na Defensoria Pública. Traz essa experiência, essa jornada e conta pra gente para estimular, inspirar os órgãos públicos, né, dos demais estados, né, dos demais setores aí públicos do nosso Brasil. Não, perfeito. Eu acho que assim, eu não tinha nenhuma conexão direta com o setor de justiça, né? Então, acho que foi um dos poucos setores que eu não conhecia ainda em relação ao processo de inovação. E aí, recebi o convite ali do nosso defensor público geral, que é o Dr. Matheus, né, Munhoz, para compor com ele ali o gabinete nesse olhar da transformação digital no primeiro momento, muito mais nesse sentido, de como apoiá-lo, né, nas estruturas e estratégias de transformação digital. Existe uma diretoria hoje que também tem um defensor público, o Dr. Nicolas, que é de tecnologia, e tem uma diretoria de inovação, que até o Fábio Guerra que toca hoje, né, que também é um profissional do mercado, conhecido também. Então a gente tem um time ali que trabalha em conjunto, olhando para principalmente como que a gente torna a justiça mais acessível, e aí vem um ponto, eu acho que de virada importante, né? Muitas dessas instituições, a Defensoria é um caso, a Defensoria fez 15 anos esse ano. A Defensoria Pública do Paraná é uma das mais novas dentro do contexto nacional. Né, Rio de Janeiro, 1900 e bolinha lá, tem muitos anos. Mas o Paraná é muito recente. Então tem muita coisa por fazer, muitas estruturas. Então um pouco do trabalho ali envolve cultura, que a gente acaba falando sobre cultura, de inovação. Então tem um laboratório, a gente tenta apoiar o laboratório hoje nessa estruturação das estratégias de inovação, de prioridades, objetivos, como formar agentes de inovação no setor público. E é um movimento muito interessante porque tem um propósito muito grande, né? Então para mim, assim, a experiência ali na Defensoria tem sido muito de conexão. E aí, né, aquela coisa do nacional, de participar, eu participo da Coordenadoria Nacional de Tecnologia das Defensorias Públicas, e a gente faz uma pesquisa de hoje de maturidade, eu coordeno junto essa pesquisa com o Gartner, a gente faz uma pesquisa nacional da maturidade de todas as defensorias. Então, em termos de investimento, em termos de adoção de IA, de inteligência artificial, em termos de cultura e processos, infraestrutura, eu estou tendo a sorte também de conectar com todas as defensorias do Brasil, né? Tem realidades muito diferentes, orçamentos de 1,5 bilhão de reais, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, e realidades de 80 milhões de reais. Tentando fazer o quê? Acesso à justiça. E aí vem algo que é muito interessante. O movimento, todo mundo sabe que a justiça ela teve uma hiperdigitalização, né? A Justiça 4.0, esse é um movimento lá de 2009, 2010, veio vindo mais forte. Mas a inovação tem uma legislação, porque esse é um ponto que eu aprendi no setor público. Primeiro se pensa a regra, né? E depois você tenta fazer a diferença. Qual que é o problema para mim? Eu cheguei nos lugares, e a defensoria não é diferente, que eu imagino assim, tá, mas primeiro, se eu quero experimentar uma coisa nova, né? Eu não vou fazer a lei para experimentar a coisa nova. Eu experimento, vejo se o modelo para em pé, e depois eu faço a legislação. Aí tu escreve. Exatamente, mas não é uma cultura. Não é. A cultura é completamente diferente. Então, ao mesmo tempo, você tem assim, N instituições como o ENAP, por exemplo, escola, né, de governo, o Paraná tem escola de governo, entre outros, que faz um trabalho interessante de tentar mudar um pouco essa cultura. Mas isso é uma construção. Então, o tempo das coisas são diferentes. E eu sempre fui super ansioso nessas empresas, chegava e falava assim, não, vamos montar amanhã um programa de inovação, etc. Você vai entendendo que você precisa construir alianças. E aí, assim, identificar pessoas, mapear essas pessoas, construir processos, experimentar, e você vai vendo que os resultados vão acontecendo. Um trabalho que é super legal, que está sendo feito pelo Laboratório de Inovação junto com o TJ Paraná, isso é o trabalho de várias pessoas, né? A gente começou a olhar melhor a mensagem que a gente envia para o assistido, chama-se assistido, normalmente quem pega o cidadão que usa o serviço da defensoria.
e aí melhorar aquela imagem, a forma como ela é escrita, para ter uma linguagem acessível, uma linguagem simples. Então, o pessoal do TJ Paraná tem especialistas, né, em linguagem acessível, que estão analisando o trabalho do Paraná, da Defensoria, a forma como se comunica para ter uma experiência em que as pessoas possam, de fato, ter acesso aos serviços de justiça. Então tem uma cultura que está se movimentando de inovação muito nesse sentido de tornar a justiça, né, mais acessível de fato, porque a linguagem ela sempre foi muito mais pensada para quem? Para o judiciário, para os membros da justiça, né, para os servidores e muito menos para o cidadão. Então isso está começando a se mudar e eu acho que é uma estrutura que está evoluindo bastante. Que bom que foi dado o primeiro passo, isso que é importante, esse movimento, né? E todo mundo, todas as instituições, todas as chamadas L's estar na mesma página, isso é essencial, fundamental. Leve, a Defensoria é ligada ao Tribunal de Justiça ou não? Na verdade, assim, a Defensoria, ela, na Constituição, ela é um órgão independente. Independente. Ela é como se fosse um Ministério Público. Então, assim, até o orçamento é separado, etc., é diferente. Ela tem uma certa independência. Sim. E, em teoria, a Defensoria Pública é um órgão só. Ela devia ser único no Brasil inteiro igual. Mas, na prática, né, cada estado tem as defensorias estaduais, a Defensoria da União, que tem papéis diferentes. O papel principal hoje, que eu digo para a maioria das pessoas, né, às vezes algumas pessoas focam muito na questão do criminal, né? Mas o principal papel da Defensoria Pública hoje é muito família. Medidas protetivas para mulheres em relação a vítimas de violência, aspectos relacionados a DNA, separação, divórcio, essas coisas. Então, assim, 60%, vamos dizer assim, eu estou exagerando o número um pouco, mas é voltado para a família, esse trabalho. Então, e é para quem mais precisa. Sim. Né? Aí tem as questões coletivas, indígenas, questões relacionadas às próprias questões sociais, assim, de uma forma geral, né? Interesses coletivos. Entendi. Então, a Defensoria tem um papel bem interessante. Bacana. Você citou o Gardner, né? Cita para nossa audiência aí referência. Eu quero ver o que está acontecendo no mundo, né? O que está aí na crista da onda, em termos de inovação. É o Gardner, alguns livros também, os sites indica... Na verdade, assim, eu hoje, né, eu tento fazer algumas conexões, tem alguns canais, especificamente nesses de grande circulação que a gente acaba lendo, mesmo assim, eu vou citar aqui, por exemplo, a própria Exame, e são revistas, né, Folha de São Paulo, que tem canais específicos de inovação e tecnologia e que eu acabo acompanhando. E tem algumas pessoas que eu sigo normalmente do ecossistema, e eu te juro assim... Referências, né? Referências, e é aquilo, né? Hoje o algoritmo faz a seleção pela gente. Sim, sim. Muitas vezes eu recebo conteúdos de diversas instituições. A própria Fundação Getúlio Vargas, eu tenho uma parte de estudo e pesquisa muito interessante quando fala em inovação, então eu acompanho eles lá. Tem algumas instituições, né, internacionais, escolas de negócio, que eu tento acompanhar alguns especialistas. Então eu sigo mais pessoas do que Além do Hélio Carvalho, claro. Além do Hélio Carvalho. O Hélio é referente. O Hélio eu ligo para ele para perguntar. Né? Fica melhor ainda, mais próximo ainda. Eu pergunto para o professor Hélio. Inclusive, né, a gente tem que ressaltar aqui, né, a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com um timaço aí de pessoas que atuam diretamente, né, nessas temáticas. E eu vou dar uma dica, tá? Assim, uma coisa que eu sempre fiz, e é real isso, assim. Eu, como professor, eu tenho a oportunidade de ter a desculpa para convidar as pessoas para falar na minha aula lá. Então, vou dar um exemplo. Esses dias eu queria conversar com uma pessoa da Salesforce da França. Daí eu falei, pô, tem um amigo meu, né, que tá lá, ele tá tocando IA na França lá. Você conhece agora fugiu o nome, eu ia falar o apelido dele, mas é melhor não. Mas o Felipe, é o Felipe. Sim. O Felipe ele trabalhou na Renault, depois ele foi, né, ele tá na Salesforce. E eu falei, pô, Felipe, você, cara, consegue falar um pouquinho para mim aqui sobre como que a Salesforce está trabalhando a inovação com IA? Ele foi lá e falou ao vivo, tal, da aula. Aí tem pessoas que eu quero conhecer de indústrias, eu sigo no LinkedIn, né? Sim. Chamo para falar na aula e faço conexão e começo a fazer esse tipo de coisa que me dá uma rede interessante. Então, acho que assim, se você tem algumas pessoas, alguns temas ou empresas que você admira em termos de inovação e tecnologia, fale com a pessoa. Muitas vezes as pessoas são abertas, você pergunta a sua dúvida. Eu acho que a gente vive num mundo hoje muito mais horizontal nesse sentido. Eu acho super importante isso, até o meu comentário foi nesse sentido, que eu vejo como muito poderoso, né? Networking, rede de contatos, dê o nome que quiser, né? Você... Isso, para mim, é uma das características empreendedoras mais poderosas que tem. Você acabou de dar um exemplo, que tu vai conectando, né, através das pessoas. Esse programa é um exemplo. Muitas pessoas passaram aqui através desses contatos. Nem todos eu conhecia diretamente ou pessoalmente. Então, esse é muito bacana. Fala rapidamente, porque tem outros assuntos ainda, dos teus livros, o que você fez, participou, alguns que você já falou aqui, mas... também já estiveram aqui no Quebrando a Lâmpada, mas comenta alguns aí, tem o da inovação, tem o drones e dinossauros. Exatamente. Na verdade, assim, eu tenho algumas publicações que eu participei, né? Principalmente quando eu estava na Federação das Indústrias lá, muitos livros relacionados à indústria 4.0. Então, normalmente como especialista que auxilia
uma parte desse conteúdo, né? E tem o Drones e Dinossauros, que foi um livro interessante, porque ali é um conjunto de pessoas aqui, né, que se reúnem, do The Masters ali, o Alexandre Conte, esse povo aí que é um povo que, assim, eles... Passou por aqui também. Movimento, né? Eles gostam de movimentar, então eu acho super interessante, foi uma oportunidade de estar junto com eles. Né? O Alexandre, a gente fez, eu não terminei o mestrado na Federal, mas a gente fez junto o mestrado lá, eu conheci ele lá, e no fim das contas foi bem interessante que, assim, ali eu tive a oportunidade de escrever sobre essa era da singularidade e a educação. Então, né, a singularidade, esse conceito de que um dia a IA vai superar, uma linha geral, não é um pouco mais complexo isso, mas em linhas gerais, a inteligência artificial superando, né, o ser humano, que é uma discussão se isso vai acontecer em 5, 10, 30, 40, 50 anos. E aí a minha provocação é que diferentes gerações lidam de forma diferente com essas novidades, né? Então eu tenho... um romance eu escrevi ali num capítulo, e aí dei algumas sugestões também de práticas, mas assim... a dificuldade que você tem quando você é jovem e entrar nesse mercado de trabalho, né, de hipertecnologia, se você é uma pessoa que está nesse mercado de trabalho, e se você é um idoso que às vezes você está lá tentando sobreviver, fazer os serviços básicos, né, acessar o GovBR, né, a gente fala brincando, mas é um baita desafio muitas vezes, para você, o que é real hoje, o que não é real, né, o que é golpe, então como é que eu construo algumas habilidades para isso? E aí tem uma formação que inclusive é bem interessante, um programa da Tailândia, que começou na Tailândia e tem em outros países, que é como é que eu formo os jovens para desenvolver autonomia, empreendedorismo digital, questões relacionadas ao cyberbullying digital, como construir capacidades de se defender. E aí tem alguns princípios bem interessantes ali que eu coloco no livro, que são modelos para estimular um novo tipo de educação para um novo tipo de contexto. Fantástico. Né? Estive em Chonburi, né? Isso que eu comprei lá, isso anda sempre comigo como um amuleto, mas para pensar longe, voar aí alto, né? Mas com os pés no chão, ancorado no chão. Muito legal, a gente tem que pensar grande. Muito legal. A Tailândia, achei fantástica a forma que eles trabalham esse tema de empreendedorismo, e muito legal. O tempo está urgindo. Perfeito. A IH tem que dominar e comandar a IA, né? Ou seja, a inteligência humana tem que estar no comando. Perfeito. Eu ia perguntar vou perguntar para o Gil Giardelli, né? Ele não confirmou ainda a entrevista dele, legal. Mas vou perguntar para ti. Quer dizer que a gente vai ter um dia, em ano de eleição, a gente vai ter um presidente, deputados humanoides, então? É isso? Olha, eu não sei te dizer para onde a gente vai parar, eu não faço ideia, sabe? Mas eu digo assim, a gente produz tanta coisa, né? O ser humano tem uma capacidade também, né? A gente tá falando agora em 6-7, formar aura, que eu nem entendo direito o que é isso, né? Alguém que depois o pessoal que não entender pesquisa, mas, enfim, a gente tem capacidade de criar, né? E de imaginar o impossível, né? E fazer também, muitas vezes. Eu acredito o seguinte, tá? Eu acredito que a gente vai ter cada vez mais profissionais IA, com inteligência artificial. Então, se você vai ser um deputado, um vereador ou um presidente, muitas vezes você vai ter ali o teu assessor inteligência artificial te ajudando a tomar decisões, muitas vezes discutindo projetos. Eu acho que isso já acontece na campanha, por exemplo. As campanhas vão chegar em breve aí, boa parte das discussões, dos planejamentos de campanha, os caras vão usar a inteligência artificial para fazer também. Então, eu acho que tem o caminho né, você falou, com o ser humano. Para mim, o ponto principal dentro daquilo que eu quero fazer, o objetivo que eu tenho, com as necessidades que eu tenho no meu contexto, o que essa ferramenta pode contribuir para a minha vida. Legal. E o quanto a gente não vai, né, assim, criar uma hiperdependência desse processo, porque eu já percebo, né, alguns movimentos, converso com amigos também, que assim, cara, se acabar a internet amanhã, eu não sei o que eu vou fazer no meu trabalho, da minha vida, né? Se acabar, entre aspas, assim, eu tiver algum problema relacionado a isso, que boa parte hoje daquilo que eu discuto em termos de conteúdo, conhecimento, até para desempenhar uma função, muitas vezes a IA é meu suporte. Eu sou um maluco esse dia eu estava conversando, que eu tomo banho às vezes conversando com a inteligência artificial, conversando, e eu gosto de conversar. Falo assim, cara, eu tenho que falar sobre esse assunto. Quais são os tópicos que estão bombando nesse sentido? Aí atrás eu converso, discuto, provoco. E aí não é muito normal isso, né? Eu não fazia isso. Tá chegando essa época já. E a gente acaba gastando boa parte da nossa energia hoje, talvez, mas aí é uma forma de você explorar a tecnologia, né? Como que você aproveita ela para você se desenvolver também. Legal. Rafael, estamos acabando o programa. Rapidamente, se puder passar como as pessoas te seguem, LinkedIn, Insta, por favor. É Rafael de Tarso, você vai achar, né? Tem um Rafa Tarso, não sou eu, mas tem um Rafael de Tarso. É mais fácil aí, LinkedIn ou Instagram, né? Que são as redes sociais que eu acabo utilizando mais. E assim, né? Acho que é muito importante que eu falo, não tenha vergonha de me falar, perguntar. Se quiser entender um pouco mais, se eu puder contribuir de alguma forma... Pode encher tua caixa lá, teu direct lá. Eu não tenho tempo, mas tenho vontade. Então a gente responde aos poucos, mas responde. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença aqui no Quebrando a Lâmpada. Está convidado a retornar. Agradeço. E certamente inspirou muita gente aí, abriu a mente, vai ajudar
começou a trincar a lâmpada já do pessoal. Eles logo eles vão quebrar a lâmpada e transformar as ideias em ações concretas. Muito, muito obrigado. Obrigado. E assim, é importante, a gente não vai ser comandado pelos humanoides, não. Mas, tem que voltar ao banco da escola, tem que ler livro, nós temos que mudar esse mindset. A gente não pode ficar preso, né, no celular, a gente tem que interagir com as pessoas. Isso é super, super importante. E esse programa hoje foi abençoado pelo Frei Policarpo, que logo, logo vai ser santo. Esse Frei que eu vi, assisti muitas missas lá em Pato Branco, deixei junto da gente aqui, Frei Policarpo, abençoando o nosso programa. Muito obrigado. E a gente assim encerra mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Um programa inspirador hoje, ao nosso convidado, né, Rafael de Tarso. Muito obrigado novamente. E a gente certamente inspirou nós mesmos, né? E muito jovem, né, e muito empreendedor. Obrigado. E você continue pensando, né, no Quebrando a Lâmpada, inspirando as pessoas, se inscrevendo no canal do YouTube e o principal, tá? Sendo feliz. Muito, muito obrigado. Tchau.